E temos aqui um convidado para participar dessa programação especial da Jovem Pan, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Doutor Reale, boa tarde, obrigado pela atenção. Boa tarde, Thiago. Doutor, eu sei que, claro, nós não temos ainda acesso a muitos detalhes, inclusive essa informação sobre a prisão preventiva foi passada pelo responsável pela Polícia Federal aqui, a Jovem Pan, e às 4 da tarde a equipe da Lava Jato deverá dar uma entrevista, mas em linhas gerais, o que representa mais um ex-presidente do Brasil preso atrás das grades? Claro que são situações diferentes dele em relação a Lula, mas o que isso representa para o combate à corrupção? Isto representa a demonstração de que o problema do combate à corrupção não depende de legislação, não depende de qualquer transformação legislativa como propõe o ministro Sérgio Moro. Os instrumentos legais estão aí, né? A grande revolução que ocorreu em face da corrupção foi, sem dúvida nenhuma, a possibilidade da colaboração premiada, da delação, que é um instrumento de defesa e é um instrumento que alimenta o Ministério Público e a polícia de dados suficientes para a descoberta desse fato que sempre se dá de forma oculta. Há um conluio entre corruptor e corrompido e os fatos se passam, evidentemente, às escondidas. Então é muito difícil descobrir. E isto é que tem ocorrido nos últimos 5 anos no Brasil, a possibilidade de descoberta de crimes de corrupção que todos sabiam, mas ninguém tinha formas de chegar às provas, né? E as provas vieram sendo trazidas pelas delações, que não são meras descrições, são delações acompanhadas de documentos, de e-mails, de planilhas, de conversas gravadas, ou seja, é sempre uma prova consistente e se vê o número de condenações que já ocorreram relativas à corrupção, nesse conjunto de político com um empresário e partido político, né? Então essa tríade estava levando o país há muitos anos a um imenso desgaste de verbas públicas e a decomposição moral do país. Doutor Reale, eu concordo, né, com o destaque que o senhor dá à Lava Jato, à delação premiada. Mas quando o senhor disse que a legislação já existe, eu pergunto, por que só depois da Lava Jato começou a valer para todo mundo a lei? Todos ficaram iguais perante a lei. Foi só por causa da delação premiada? Não, acho que foi por causa da determinação de cumprir a lei, antes não havia. Não, o senhor não concorda? Havia determinação de cumprimento de lei, mas não havia acesso a provas. Então os processos, os inquéritos não tinham elementos suficientes, não se conseguia, o Ministério Público não tinha dados para promoção da denúncia, porque era tudo por ouvir dizer, né? É evidente que houve um trabalho importante do Ministério Público, um trabalho importante da Polícia Federal e do juiz, do próprio juiz Sérgio Moro, tal, mas o básico é, sem dúvida nenhuma, a obtenção de elementos. Tudo surge através da delação do Youssef. Lá é o grande começo, né? O grande começo foi a delação do Youssef. A partir dali é que esses fatos vieram sendo comprovados. E isso se demonstrou que a existência de uma rede. Essa rede, como basta ler o quadrilhão do PT, o quadrilhão do PP, o quadrilhão do PMDB. No quadrilhão do PMDB, que é esse, do qual é um derivativo, esse processo relativo à área elétrica e à construção de Angra, o quadrilhão do PMDB tinha como das figuras centrais o Michel Temer. Michel Temer era uma das figuras centrais do quadrilhão e estava tudo conluiado. Os partidos políticos estavam todos conluiados numa ação de auxílio mútuo entre delinquentes. É uma ação absolutamente
conjugadas. Pois é, né? doutor Reale, por que dispondo das mesmas provas, dispondo dos mesmos elementos, o Supremo não prende ninguém? O Supremo Tribunal Federal, no caso do mensalão, ele determinou a prisão. Em outros casos também ele determinou a prisão de deputados, a condenação, mas o Supremo Tribunal Federal, ele não é aparelhado efetivamente para ser juiz de primeira instância, para dar sentença, para analisar provas, para não só analisar, para produzir provas, para fazer audiências, para acompanhar perícias. É toda uma estrutura imprópria para a produção de processos criminais com produção de prova correspondendo à primeira instância. Então há uma dificuldade. O Supremo Tribunal Federal tem uma competência larguíssima e imensa, em que a área criminal é um nicho ao qual ele não pode dedicar o tempo que uma vara criminal dedica, porque é específica para isso, né? Então eu não vejo nenhuma posição de parcialidade do Supremo Tribunal Federal. Pelo contrário, está se vendo o número de prisões que foram decretadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelos seus ministros, seja no caso do Petrolão, seja a condenação do mensalão e vários outros casos que tinha competência de foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal. O Supremo, por uma sugestão do ministro Barroso, bastante inteligente, acabou minimizando o foro privilegiado ao estabelecer que só é competente o Supremo se o ato foi praticado no exercício da função de deputado ou de ministro e em razão do cargo. Isso reduziu a 10% o número de casos do Supremo Tribunal Federal. E lógico que, indo isso para a primeira instância, tem uma muito maior agilidade na produção probatória e na realização da instrução, né? Agora, o país está todo em reboldosa, né? Eu vejo o país muito deliquescente, né? Primeiro, lógico, não pela prisão do Michel Temer. Acho que a prisão do Michel Temer entra dentro da perspectiva deste quadrilhão do PMDB, em que existiria este conluio de vários líderes do PMDB na produção de vantagens ilícitas, né? em várias obras que estavam sendo realizadas no país, né? O setor elétrico estava muito entregue ao PMDB também, né? E ao PSDB. Sim. Então, mas eu estou vendo um conflito de poderes aí. Isso que está me preocupando muito. Conflito entre a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, o confronto entre o Legislativo e o Executivo. Está faltando ponderação, está faltando liderança, está faltando palavras de equilíbrio e orientação, definição de metas, definição de objetivos com seriedade, com hombridade, com respeito à liturgia dos cargos. As coisas estão, sem dúvida nenhuma, debandando para um tiroteio livre entre autoridades com desprestígio das nossas instituições. Professor Vila. Doutor Reale, boa tarde, Marco Antônio Vila. Vila, como vai? Tudo bem? Deixa eu perguntar para o senhor. Eu estava lendo justamente o despacho do juiz Marcelo da Costa Bretas, né? Da 7ª Vara Federal Criminal. Ele fala justamente, foi decretada a prisão preventiva do investigado, né? Com base com fundamento, melhor dizendo, nos artigos 312, caput e 313.1, né? Ambos do Código de Processo Penal. Deixa eu perguntar umas questões assim técnicas que eu desconheço para o senhor, né? Que é o nosso grande mestre aí. Feita uma prisão preventiva, a Polícia Federal vai e cumpre a ordem determinada do juiz, leva a um local que o juiz determina, nós não sabemos ainda qual, lá no Rio de Janeiro. Aí, numa prisão preventiva, quanto tempo fica de prisão? É determinado quantos dias? Não, a prisão preventiva ela é determinada de forma como a jurisprudência que estabeleceu que o processo tem que estar findo passados 81 dias, mas há toda uma flexibilidade em razão, muitas vezes, da complexidade do processo, das dificuldades de andamento do processo e esse número que um pouco
cabalístico que foi estabelecido pela Constituição, pela jurisprudência, não tem sido efetivamente respeitado. Mas o que precisa saber é o fundamento da prisão preventiva. Sim. A prisão preventiva cabe em casos muito específicos estabelecidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, para atender a um clamor público, para evitar a fuga ou para evitar a obstrução de justiça, para evitar a destruição de provas, não é? Precisa saber com que fundamento foi determinada a prisão preventiva, né? Por que razão deve o réu, o indiciado, ser preso a ponto de que a sua liberdade coloque em risco o andamento do processo, coloque em risco a obtenção de provas, coloca em risco a possibilidade de fuga, ou existe, diante do fato, um tal clamor público a exigir uma imediata demonstração de proteção da justiça, de proteção da segurança pela justiça. Não é o caso de clamor público, esse fato não era de repercussão social e abalo público. Precisa ver se efetivamente se verificou alguma obstrução de justiça, né? Em que houvesse um conluio entre todos esses réus para dificultar a obtenção de provas, a justificar, portanto, que fosse decretada a prisão preventiva para obtenção de provas, para a produção de provas. Esta é a dúvida que nós temos sobre a fundamentação da prisão preventiva. Agora, é bastante simbólico que se prenda o Michel Temer. O Michel Temer tem vários processos, tá? Tem já processos com denúncias apresentadas que foram cortadas do seu andamento por conta da votação no Congresso Nacional, que como presidente da República ele tinha que ser processado só se o Congresso, se a Câmara dos Deputados autorizasse, a Câmara não autorizou. Ele tem outros processos, todos foram para a primeira instância, ao ele perder o cargo, ao ele sair do cargo de presidente da República. Então ele está enfrentando o processo em primeira instância, o que demonstra a agilidade, a rapidez, a possibilidade de maior atendimento, maior eficácia do processo. Né? Sim. Doutor, mais uma outra questão. A defesa do ex-presidente Michel Temer deve entrar provavelmente, não sei, mas é óbvio, me parece, com habeas corpus, né? Nesse caso, eu não sei se eu estou errado também, se seria o habeas corpus, eu estou dando como batida essa questão, mas entraria com pedido de habeas corpus, hipoteticamente, o que a defesa poderia fazer? E aí entraria junto, já que é uma decisão do juiz federal, junto ao TRF lá do Rio de Janeiro? O TRF do Rio de Janeiro. Sim, sim. Junto ao TRF2 do Rio de Janeiro. Sim. Ou seja, o que ele vai alegar é a desnecessidade da prisão cautelar, do recolhimento à prisão, porque a liberdade do Michel Temer não estaria a comprometer, por exemplo, a obtenção de provas. Eles não estariam em fuga, não existe um clamor público, ou seja, a prisão preventiva tem esses limites estabelecidos pela lei e pela jurisprudência e que ela cabe em casos excepcionais para essas garantias, especialmente nesse caso, me parece, por hipótese, que deve ser uma questão de obtenção de provas, questão de obstrução de justiça. E vai a saber se efetivamente é necessário que ele esteja recolhido à prisão para a garantia da obtenção das provas relativas a essa corrupção que teria se dado no âmbito da construção da usina nuclear de Angra. Tá? Jurista Miguel Reale Júnior, mais uma vez, doutor, obrigado pela participação aqui na Jovem Pan, obrigado pelos esclarecimentos. Bom trabalho. A você.